a gente agora tem um vislumbre de uma possibilidade quanto a recursos estratégicos, pelo menos minérios, para os Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump ontem falou sobre a possibilidade de um acordo no qual a Ucrânia forneceria minerais de terras raras em troca de auxílio dos Estados Unidos. A coisa, por certo, é uma novidade na forma como os Estados Unidos pretendem se comportar na Ucrânia. A gente tem aqui as aspas do que disse precisamente Trump. Então, abre aspas para o presidente dos Estados Unidos. Estamos procurando fazer um acordo com a Ucrânia, onde eles irão assegurar que nos darão minerais de terras raras e outras questões, ele disse ontem a repórteres. Eu quero ter a segurança de minerais de terras raras. Estamos colocando bilhões de dólares, ou melhor, centenas de bilhões de dólares, e eles têm ótimos minerais de terras raras. Eu quero segurança com terras raras e eles estão dispostos a isso. Você, a essa altura da reportagem, pode estar se perguntando, mas o que são, afinal, os tais minerais de terras raras? E são minerais que têm algumas propriedades específicas, na forma como se comportam, como reagem à eletricidade, como são resistentes, e têm uma série de aplicações industriais. Por exemplo, na indústria aeroespacial ou na fabricação de semicondutores, os chips que estão em aparelhos desde o micro-ondas até o smartphone nos bolsos de todos nós, até aviões a jato. Eles são componentes críticos para tanto o nosso cotidiano quanto para aplicações estratégicas, militares ou civis. Sendo assim, por certo, são uma peça fundamental da indústria não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Vocês que talvez se lembrem que lá atrás, em 2018, mesmo o nióbio foi tópico de discussão nas eleições brasileiras. 97% das reservas desse mineral em especial estão no Brasil. O nióbio é um mineral de terras raras. São pouco menos que 2 dezenas deles que compõem ali na tabela periódica os tais minerais de terras raras. A maior parte das reservas conhecidas no mundo se concentra na China, com algumas poucas em outros países. O Brasil tem 17%, por exemplo, dos minerais de terras raras das reservas conhecidas no mundo. O Vietnã tem outros 17%, a China, como eu disse, 44%, e o resto fragmentado por uma série de países. O Canadá tem um certo tanto. A Ucrânia também tem, e não tão pouco. Então vocês vão ver um mapa agora ao meu lado. Isso é um mapa compilado pela Radio Free Europe a partir de dados oficiais do governo ucraniano. E diferentes cores, então, denotam uma série de diferentes minerais de terras raras presentes dentro da Ucrânia. O país poderia, então, com esse ativo, adquirir uma moeda de barganha que parecia não estar disponível até agora, conforme há conversas, relatadamente, por canais, back channels, como são chamados, então por canais não oficiais, para agendar uma eventual conversa para se chegar a um acordo. Afinal, Donald Trump falou ao longo de toda a campanha que ele encerraria a guerra na Ucrânia no primeiro dia. Ainda não ocorreu, mas ele diz estar trabalhando nesse sentido. Ele agora fala sobre um acordo que envolveria esses minerais de terras raras e vocês veem, como eu disse, a reserva na Ucrânia. Acho que fica claro agora que relevância isso tem. É interessante porque, para se ter noção do quão relevante, do quão importante isso é para os Estados Unidos, a gente recorre a mais alguns dados. A apuração que a gente tem é a seguinte. No contexto da rivalidade China e Estados Unidos, isso desempenha um papel crítico do qual os Estados Unidos não conseguiram até o momento se desenredar. Segundo a empresa de dados alemã Statista, numa apuração que ia até 2022, quase 3/4, então cerca de 75% de todos os minérios de terras raras dos Estados Unidos eram importados da China, com o resto vindo fracionado de Malásia, Estônia, Japão, alguns outros países. Por certo, é uma preocupação tremenda. Afinal de contas, um recurso com tamanha relevância estratégica não é ideal depender do principal rival. A gente tem aqui uma matéria que vem do Departamento de Defesa. Vocês veem ao meu lado e era precisamente um relato sobre como centenas de milhões de dólares eram investidos para tentar sanar essa questão. Enquanto sim, a produção nos Estados Unidos de minerais de terras raras, o processamento deles aumentou, está muito longe de ser o suficiente para suprir a demanda. E claro, como as maiores forças armadas do mundo, a demanda é grande. Como uma das indústrias prementes no mundo para uma série de recursos tecnológicos, a demanda é muito grande. Algumas fontes dizem mesmo que enquanto os Estados Unidos fazem esforços para aumentar a demanda, ainda uma grande parte do que é produzido lá não tem a capacidade de ter um efetivo uso industrial. A dependência da China segue a níveis próximos do que era em 2022, o que coloca os Estados Unidos numa posição onde ter a Ucrânia como fornecedor abriria uma vantagem que é muito desejada.
Nesse contexto, vocês veem ao meu lado, isso é uma apuração feita até mais ou menos a madrugada de hoje pelo Neue Zürcher Zeitung, NZZ. É um veículo, seria a Nova Gazeta de Zurique, a tradução do título, e é um veículo suíço que mantém um mapa no tempo real mais próximo que consegue se apurar dos mapas da linha de frente, e vocês veem que ali, ao sudeste da Ucrânia, ainda um longo pedaço do território é de fato controlado pela Rússia, mais abaixo a Crimeia ainda sob controle russo. Uma série de propostas falavam sobre mesmo o congelamento das linhas de frentes para que se chegasse a um acordo. Entretanto, a coisa, ao que se registra até o momento, não passou de especulação midiática ou de fontes do disse que me disse, trazendo isso à tona. Mas essa é a situação, e vocês veem ali onde se lê o número 3, há uma série de pequenos avanços territoriais na Baía do Rio Dom, o tal do Donbass, o cerne do conflito no momento. Em cima, onde vocês veem uma explosão, é por causa de um ataque de drone num prédio residencial na cidade de Sumy. A Ucrânia chegou a ter alguma vantagem dentro de território russo com aquela incursão na região de Kursk, que ocorreu mais cedo. Enquanto ainda se discute como se configura a questão em um eventual acordo. Esse é o mapa do conflito no dia de hoje. Enquanto ainda é apenas a resposta à pergunta de um repórter e não houve anúncios oficiais, a fala vinda do presidente dos Estados Unidos traz um novo fator a ser observado nas linhas de frente e um novo fator a ser observado nas linhas de frente da diplomacia. Isso pode mudar como um recurso tão relevante, ainda mais em meio à crise das tarifas com a China. Isso poderia, de fato, mudar parte das conversas quanto à Ucrânia, conforme a gente segue acompanhando os desdobramentos.